Saudamos a amada igreja na paz do Senhor, amém? Amém. Mais um domingo estamos reunidos, para nossa escola bíblica dominical. E para nós estarmos iniciando, nós vamos estar orando ao Senhor, agradecendo. Senhor, nós agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor se nos concede. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá a oportunidade de aprendermos um pouco mais da Tua palavra. Pedimos, Senhor, que tenha misericórdia de nós, que abra nossa mente, nosso entendimento, para que nós possamos, ó Deus, estar aprendendo cada dia mais a ouvir a Tua voz. Pedimos, Senhor, que abençoe o professor, que durante essa lição ele possa estar ministrando aquilo que o Senhor já colocou em seu coração e em sua mente. Oramos assim, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Vamos estar louvando ao Senhor com Salmos e Hinos número 391. Queridos, de graça e paz a todos, no nome de Jesus, amém? É motivo de muita alegria poder estar novamente aqui com os irmãos. Sentimos a falta, a ausência, nossa ausência no domingo passado, devido à situação que os irmãos já tomaram conhecimento, mas nós louvamos a Deus porque o Senhor nos trouxe aqui nesse dia para aprender mais da sua palavra.
Essa é a escola dominical, a melhor escola do mundo, dita por tantas pessoas, né? Desde quando eu era criança, isso já faz bastante tempo, que eu ouço dizer que essa é a melhor escola. Sem dúvida, essa é a melhor escola. Quem vem, né, certamente será um bom aluno. Quem perde a escola dominical, perde conhecimento, perde ensinamento, perde a comunhão, né, de passar esses momentos aqui juntos, e só tem a perder, na verdade. Mas nós louvamos a Deus que nós estamos aqui, e Deus tem nos ajudado, né, de uma forma toda especial na ministração, e nós temos aprendido muito com essas lições, com a palavra de Deus, através, né, dessas lições escritas para nós. Então, mais uma vez, nós pedimos aos irmãos que acompanhem, leiam suas revistas, porque a diretoria da escola, a direção da escola investe, né, nesse material, não é para que a gente pegue a revista e guarde na gaveta, é para que a gente possa estar estudando a lição e aprendendo mais da palavra de Deus, para termos crentes fortes, né? Fortes principalmente sabendo que os dias são maus. Nós louvamos a Deus então por essas lições, né? Nós estamos agora já em Filipenses, estudando Efésios, demos no domingo passado um panorama da igreja em Filipos, a época que escreveu, né? A gente sabe que foi Paulo, o contexto da carta, e hoje nós chegamos na lição de número 13, onde Paulo, né, segundo o autor aqui, o nosso tema, né, a ser estudado hoje vai falar de alegria no lugar onde estou. Eu gostaria até mesmo de iniciar perguntando: você está feliz no local onde você está, onde você mora, onde você trabalha, onde você estuda, aonde você tem passado? Você está feliz? Você é alegre, né, nesse lugar? Se não é, você precisa ser, né? Paulo, dentro desse contexto escrito aqui, a situação que ele vivia, o que ele passou, mas mesmo assim, Paulo se regozijava no Senhor, porque ele entendia que a sua missão estava sendo cumprida, independente do lugar. Então, aqui nessa lição, nós vamos falar da alegria no lugar onde estou. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos, lendo, né, o nosso texto básico de Filipenses 1. Nós, domingo passado, estudamos até o verso de número 12. Hoje nós vamos estar lendo do 12 até o número 26. Filipenses 1, do 12 ao 26. E assim está escrito na palavra do Senhor. Quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfias, mas outros de boa mente. Uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda a maneira, ou com fingimento ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei sempre. Porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo vosso socorro do Espírito de Jesus Cristo. Pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo,
e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isso é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória abunde por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Amém? Então, queridos, essa lição, essa palavra, na verdade, de Paulo, trazida aos Filipenses, capítulo 1, traz-nos ensinamento, traz-nos esperança, ânimo, faz com que nós passemos a olhar a vida, o mundo, passemos a olhar a igreja, o nosso irmão, com uma forma ainda mais de carinho, de unidade, para que nós possamos realmente estar fortalecendo uns aos outros. Não importa a situação que nós estamos passando, que você está passando, o que importa é que nós estamos juntos. E isso é para a glória do Senhor. Então, Paulo escreve essa carta, conforme eu falei no domingo passado. O contexto, Paulo estava preso em Roma, acorrentado a 2 soldados, né? E ali ele, na prisão, ele entendia que aquilo ali contribuía para a pregação do Evangelho. Nós vamos ver no decorrer dessa lição alguns fatos, né, que vêm provar isso que eu estou falando com os irmãos. Então, quando terminarmos, ou quando você leu, ou quando você está nos assistindo, você vai perceber que as bênçãos que Paulo experimentou, mesmo em meio ao sofrimento, e reconhecer que todos os acontecimentos estão sob a soberana vontade de Deus. E você vai passar também, você vai sentir, na verdade, alegrar-se nas provações. Por quê? Submetendo-se à vontade de Deus e confiar que Deus age por meio dos sofrimentos para o nosso amadurecimento. Muitas das vezes nós amadurecemos porque passamos por uma situação difícil nas nossas vidas. E quando nós saímos daqueles sofrimentos, nós saímos mais fortes, não é verdade? Então nós precisamos fazer como Paulo, agir. E de que eu estou falando? Que forma nós devemos agir? Agir com alegria, agir da seguinte forma, regozijar-se sempre, mesmo em meio às provações. E isso é uma lição muito interessante, muito importante para nós. Então, nós já falamos a respeito do que estava acontecendo com Paulo por aqueles dias, no ano 61 a 63, mais ou menos, depois de Cristo. Então, Paulo já havia passado 2 anos preso na Cesareia, lá na Palestina. Atos dos Apóstolos, ele vai falar a respeito disso no capítulo 23, a partir do verso de número 31, relata esse acontecimento. E depois, ainda preso, Paulo fez aquela terrível viagem de navio que quase terminou na perda da vida de todos, aquela situação, veio a tempestade, muitas pessoas começaram a se desesperar, mas Paulo, ainda preso, ele foi usado por Deus para tranquilizar aquelas pessoas que estavam ali e chegar àquele destino em segurança. Então, quando escreveu essa carta aos Filipenses em Roma, ele continuava preso em casa, acorrentado, na verdade, dia e noite. Dia e noite. E ele era preso a um soldado da guarda imperial. E não era uma situação fácil, com certeza. Passar dias e noites preso, ali acorrentado, unido a um soldado. Certamente esse contexto é um contexto que, aos nossos olhos, olhando para a ótica humana, Paulo teria todo motivo para ficar triste, chateado, aborrecido ali, por causa da situação, principalmente porque a sua prisão era injusta, e nós vamos ver isso no decorrer da lição, Então, em meio a tantas coisas, não era uma situação fácil realmente, mas no meio de tudo isso, Paulo
ele podia escrever aí, conforme está escrito no verso de número 18 que nós lemos, né? Com isso me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Ou seja, Paulo está dizendo, independente dessa situação, mesmo assim, eu vou manter minha fé, a minha esperança, a minha alegria, né, em Cristo Jesus, porque eu tenho consciência de que isso também faz parte ou colabora para que o Evangelho seja pregado para a salvação. Então aqui temos um crente cantando num lugar difícil. Paulo, em meio a essa situação, comenta o autor aqui, né? É como se ele estivesse cantando, estava feliz, regozijando em Cristo, porque ele sabia que aquele momento ali era um momento especial. Era o tempo de Deus para que ele pudesse falar do Evangelho para aquela guarda ali, a guarda imperial. E essa guarda não era uma guarda qualquer, né? Eles tinham uma posição, vamos dizer assim, da alta, era destacada, né? Essa guarda imperial. Eles dizem alguns historiadores que eles ganhavam até bem mais do que os outros soldados. Eram, vamos dizer assim, uma guarda de elite, né? Uma guarda especial. Então aqui nós temos, conforme o autor falou, um crente que estava cantando, estava feliz, preso, acorrentado, teria todo motivo, mas ele estava feliz. E será que essa também é a nossa situação? Se nós estamos passando por uma situação difícil na nossa vida, né? Acorrentado pelos problemas dessa vida, será que nós temos cantado? Paulo e Silas, quando estavam na prisão, em altas horas, eles estavam lá cantando, louvando a Deus, e aconteceu tudo aquilo que a gente conhece, né? As portas, desceu o poder de Deus naquele lugar ali e fez com que eles fossem libertos. Então, em meio à situação difícil, o conselho qual é? É que nós devemos cantar, devemos louvar a Deus, né? Mesmo nesse momento de aflição. Nós estamos passando por essa pandemia, temos que passar cantando, não lamentando, murmurando isso ou aquilo, muito crente chorão, muito crente aí murmurador. Temos que louvar a Deus, porque Deus está nos dando a oportunidade de aprender nesse momento de provação a crescer a nossa fé, né? Fortalecer mais a nossa fé em Cristo Jesus. Qual seria a nossa atitude? Seria a mesma de Paulo? Estaríamos cantando diante dessa situação? Ou estaria pensando conforme esses pensamentos que o autor colocou aqui? Quer ver só? Nossa atitude muitas vezes, sabe qual é? É o seguinte: está tudo bem para você, né? Você não trabalha onde eu trabalho, você não ensina na escola que eu ensino, você não tem o chefe que eu tenho. É fácil para você falar de uma vida cheia de alegria no Senhor, mas não faria isso se estivesse no lugar onde estou. Provavelmente você, né, pode ter até alguma razão, segundo o escritor aqui, mas certamente você nunca ficou 2 anos preso, acorrentado pelo seu chefe. É verdade ou não é? 2 anos preso, acorrentado. Você pode se lamentar, pode, né, até argumentar, mas certamente você não passou 2 anos acorrentado. E não tem motivo para você se lamentar. Tem que louvar a Deus, tem que regozijar, tem que viver feliz, porque nós estamos passando por um caminho, uma caminhada que vai nos levar até o céu. Então, nesse trecho, Paulo fala muito de si mesmo, provavelmente porque os filipenses estavam preocupados com ele e haviam enviado um mensageiro para descobrir como ele estava. Então, Paulo, nesses primeiros versículos, ele fala muito, muito pessoal. Ele coloca para fora aquilo que ele está sentindo, ele expressa, né, na verdade, a realidade que estava acontecendo naquele momento ali. E aí, essa é a nossa introdução, né? A gente só está na introdução para a gente ver como é gostoso essa lição aqui. Então vamos falar um pouco a respeito do sofrimento de Paulo, escrito aí
no verso de número 12 até o verso de número 18 do capítulo 1 de Filipenses. Então, quando você está enfrentando uma situação desesperadora, é muito fácil se tornar uma pessoa magoada. Às vezes a gente recebe um não ali de alguém, a gente, conforme diz alguns amigos, a gente fecha a cara, né? Fica triste, abaixa a cabeça, fica magoado com aquela situação e não consegue superar, aí, muitas vezes de imediato, aquela situação dela. E uma pessoa cheia de mágoa nunca é uma pessoa alegre. Nós temos que pegar a tristeza e jogar fora. Tem até um corinho que diz assim, joguei a tristeza fora, para que a gente possa estar sorrindo. Nós somos salvos, nós somos livres, temos que viver sorrindo. Isso faz parte do contexto do cristão. Então Paulo conseguiu superar qualquer sentimento de mágoa e viu que seu sofrimento foi usado para a propagação do Evangelho. Havia pelo menos 2 motivos por que podia ter se sentido magoado. 2 motivos, Paulo, aqui o autor coloca 2 motivos, mas poderia ter mais do que isso, Ele poderia ter vários motivos de estar magoado com aquela situação. Primeira situação era a injustiça das cadeias. Paulo tinha consciência de que ele não merecia estar ali e não havia feito nada para que isso viesse a acontecer. Pela 3 vezes, Paulo ouviu as mesmas declarações. Quando eles estavam ali, julgamento e falando, e o porquê de Paulo estar preso, a causa da prisão, e por que prenderam Paulo, e ele sabia, ele tinha consciência que ele não havia feito nada para que ele estivesse preso ali. Aí o autor traz para nós aqui, a partir do verso de número 13, está escrito aí, Olha só, 3 vezes Paulo ouviu a mesma palavra declarando a sua inocência. Primeiro, pelo guarda, o comandante de Jerusalém. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 23, verso de número 29, que é o contexto dessa prisão de Paulo aí, lá está escrito assim, o comandante lá, disse assim, verifiquei, nada porém que justificasse morte ou mesmo prisão. Então, o comandante da guarda ali, ele não viu nada, nenhum motivo para prender Paulo, mas prendeu. Isso é fato. Então o comandante fez essa declaração, o próprio governador Festo também, no verso de número 25 de Atos dos Apóstolos, capítulo 25, ele declara o seguinte, o governador, porém eu achei que ele nada praticara passível de morte. A gente tem aí a palavra do comandante da guarda, nós temos aí a palavra do governador Festo, dizendo que não viu nada, nenhum motivo para prender Paulo. E não só esses 2, mas o próprio rei também fez essa declaração no verso de número 31 do capítulo 26 de Atos dos Apóstolos, quando ele disse assim, esse homem, o rei Agripa, ele disse, esse homem nada tem feito passível de morte ou de prisão. Então o rei, o governador e o comandante, eles não acharam nada que justificasse a prisão de Paulo. Mas ele podia dizer o seguinte, Paulo, dentro desse contexto, dessa injustiça feita, ele podia dizer o seguinte, que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Eu fico pensando assim, irmãos, e às vezes até eu fico emocionado nas cartas de Paulo. O cidadão, ele é preso, ninguém vê nada, motivo nenhum para prendê-lo, prende, acorrenta ele lá, prende o soldado dia e noite, mal ele podia pegar um copo d'água, conforme o autor comenta aqui, e ele escreve, eu estou feliz, eu sei que eu estou acorrentado aqui, mas é uma oportunidade de falar o Evangelho.
Sabe que eu penso que nós somos muito covardes, muitas das vezes, porque nós não estamos presos. Não tem nada que nos impede de sair evangelizando. Hoje temos a questão da pandemia, mas isso vai passar, e antes da pandemia, né? Talvez a gente só saia de casa para vir na igreja, se o culto começa às 7 horas, eu saio, dependendo da distância, calculando a hora certinha para poder chegar na hora do culto. Às vezes tem gente que chega até atrasado, né? A gente não podia usar o domingo para o Senhor, já que é o domingo do Senhor. Desde quando amanhecemos, já começamos a pensar em falar do Evangelho, orar, né? Pedir a Deus que nos dê um dia de oportunidade de falar de Cristo. Nós somos livres, mas nós não aproveitamos essa liberdade que nos é dada. E Paulo, preso, ele reconhece no verso de número 12 aí de Filipenses, né, que nós lemos, que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. As prisões contribuíram para isso. E Paulo passava também pelas invejas dos colegas. Olha só no verso de número 15 a 18, né, desse capítulo aí, nós vamos ver. Então, uma vez que Paulo não estava mais na igreja, lá, né, estava preso, alguns aproveitavam a situação para exercer a primazia, assumindo o lugar deixado por ele. Olha só o que a inveja faz, né? Eram pregadores ortodoxos, está escrito lá no verso de número 15 até 17. Não estavam pregando heresia, não, eles pregavam a palavra, pregavam a Cristo. O problema era que estava julgando suscitar tribulação as minhas cadeias. Paulo escreveu isso no verso de número 17. E o que isso significa? Estavam prontos a agravar os sofrimentos de Paulo para que seus próprios interesses fossem satisfeitos. Usavam da prisão, da ausência de Paulo para ter a primazia lá na igreja, querer ser o primeiro, pregavam na verdade o Evangelho, mas na mente deles passavam que, fazendo assim, né, Paulo poderia, lá onde ele estava, ficar com raiva, ficar com mágoa, ficar com isso e com aquilo. Mas era o contrário, Paulo não entendia dessa forma, né? Então eles estavam prontos a agravar o sofrimento de Paulo, né, para satisfazer os seus próprios interesses. Você já experimentou isso? Uma situação assim, semelhante? De inveja, né, de ciúme? Havia no ministério, lá na frente dos jovens, na frente dos adolescentes, das irmãs, dos homens, da escola dominical. Uma liderança, você já se deparou com isso, com a questão da inveja? Muita gente quer, né, estar lá no seu lugar, mas só no pensamento, porque muitas das vezes, quando é chamado para até mesmo concorrer a uma diretoria, acha que não quer, ou não quer mesmo, né? E depois ficam com inveja quando vê as coisas funcionando. Quantos pastores, né, já experimentaram isso? Uma igreja fica sem pastor. Olha só que exemplo aqui maravilhoso que o autor nos deu. Uma igreja fica sem pastor. Você espera que o convidado para esse pastorado, mais uma vez disso, você espera, na verdade, ser convidado para esse pastorado. Mas, em vez disso, outro colega, um jovem pastor recém-formado no seminário, é convidado. Você se sente injustiçado, né? Tem inveja. Olha só, quantas esposas, eu vi isso aqui, vou puxar a orelha de alguém. Quantas esposas acham que a igreja não valoriza o trabalho do seu marido como oficial? E assim a inveja entra. Tudo isso poderia ter acontecido com Paulo, mas não. Olha o que ele fala no verso de número 18, né? Mais uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo sim, sempre me regozijarei. Não importa se pregam por ciúmes, por inveja, por contendas, não importa a forma com que eles estão pregando, segundo as intenções,
o importante é que Cristo está sendo anunciado. Né? Cristo está sendo anunciado. E isso é que incentivava Paulo, né? Dava força para ele se alegrar, continuar se alegrando no Senhor. Segundo ponto, queridos, da nossa lição, nós falamos a respeito do sofrimento de Paulo. Mas, né, Paulo sofreu, mas tem as bênçãos também. Né? Tem as bênçãos. O que resultou para Paulo? Quais são as bênçãos, na verdade, que ele pôde desfrutar diante de tamanha situação? Então, as bênçãos que Paulo experimentou está dentro desse contexto que nós lemos aí. Então, Paulo tinha plena convicção de que tudo o que estava acontecendo com ele era da vontade permissível de Deus. Apesar do sofrimento, de estar acorrentado e mesmo com dificuldade para beber um copo d'água, né, Paulo sabia que tudo isso contribuía para o progresso do Evangelho. Aí, vamos, né, falar um pouco a relação aqui de algumas bênçãos que Paulo experimentou por causa disso, né, desse sofrimento, dessa situação. Primeiro, a bênção na guarda pretoriana. O que isso significa? Né? Provavelmente 2 guardas ficavam acorrentados a Paulo de cada vez. Paulo não perdeu a oportunidade de falar do Evangelho, especialmente para toda a guarda pretoriana. Essa guarda, eu já falei no início isso, era uma guarda, era uma espécie de corpo de elite, que dava uma proteção especial e uma força ostensiva. Historiadores afirmam que recebiam um salário 3 vezes maior que os outros soldados, cuidavam diretamente dos presos políticos, assim como Paulo. Paulo acorrentado a 2 soldados, alegre, feliz, mas ele entendia que aqueles 2 soldados que estavam ali precisavam ouvir do Evangelho. E se ele não tivesse ligado a eles, Paulo não teria acesso para pregar o Evangelho para a guarda. São os métodos que Deus usa. E Paulo entendeu isso. Se eu não estiver preso aqui, como que eu vou falar? Eu não tenho acesso para falar com esse guarda, com a guarda pretoriana. É uma guarda especial. Como que eu vou chegar neles para falar? Mas Deus usou esse sofrimento, essa prisão de Paulo, para que, veja só, irmão, que coisa interessante. O autor fala aqui que Paulo provavelmente ficava preso a 2. Então, 2 faziam o seu turno, Paulo pregava para ele. Aí revezava, vinha mais 2. Era acorrentado, Paulo pregava para os 2. Daqui a pouco eles 2 iam, cumpriam o seu tempo, vinham mais 2. Paulo pregava para os 2. E aí, né? Naquele rodízio, naquela troca de guardas, a guarda pretoriana foi toda evangelizada por Paulo. Aí Paulo entendia isso. Eu estou preso aqui porque Deus permitiu para que eu pudesse falar do Evangelho para esses guardas. E aí a vitória de Paulo, a bênção de Paulo de pregar esse Evangelho resultou, né, na salvação, na conversão de muitos deles. Também na igreja, uma das bênçãos que Paulo pôde experimentar. Por causa da coragem de Paulo, né, e do exemplo que ele demonstrou diante dessa situação, os irmãos da igreja também foram estimulados, né, a pregar a palavra. Se Paulo não tivesse sido preso, isso não teria acontecido. E uma boa parte do Novo Testamento não teria sido escrita. É verdade, não é? Efésios foi escrito, Paulo na prisão. Se Paulo não tivesse preso, provavelmente não teria escrito essa carta. Filipenses, que estamos estudando, Paulo estava preso. Se Paulo não estivesse preso, provavelmente não teríamos essa carta aos Filipenses. Aos meios que Deus usa. Às vezes não entendemos, mas todas as coisas contribuem ou cooperam para o bem daquele que ama o Senhor. E isso é maravilhoso. Então Paulo experimentou isso, né? Paulo, por tudo isso, ele ficava feliz, se regozijava, estava alegre em Cristo Jesus, né? Aí, eu queria deixar uma frasezinha aqui e você completa aí na sua casa essa frase, né? Olha só. Eu já desejei morrer quando você desejou morrer? Já passou por isso? Quando a situação não tinha jeito?
não tinha saída. Já passou isso pela sua cabeça? Né? Será que já aconteceu isso? Outra frase interessante aqui para você, dentro daquilo que eu já falei, né? Vou me alegrar mesmo quando, completa aí para mim, vou me alegrar mesmo quando, eu diria o seguinte, mesmo quando tudo está contra, vou me alegrar no Senhor. E você, vai se alegrar quando tudo está ok? Mesmo assim você vai se alegrar? Né? Complete essa frase aí, se você quiser, passa para mim, né? Depois a forma com que você completou aí, tá bom? Então vamos na terceira bênção que Paulo experimentou. A primeira foi da guarda pretoriana, a segunda da igreja, né? Que a igreja ganhou ânimo para pregar o evangelho, ganhou força pelo exemplo, e agora na sua própria vida, Paulo experimentou as bênçãos de Deus. Então Paulo tinha certeza de que tudo o que aconteceu era para o seu próprio bem. Se tivesse oportunidade de escolher, provavelmente preferia morrer diante daquela situação. Mas por causa dos crentes, achou que devia continuar ativo no corpo por mais algum tempo, quando ele diz assim, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então Paulo sabia que se ele morresse, ele estaria bem melhor. Mas por amor aos irmãos, ele entendeu que precisava viver mais um pouco para continuar o seu ministério aqui na terra. Então nessa vida ele vivia só para Cristo. E quando morresse, então possuiria tudo de Cristo. Olha só. Ele vivia aqui para Cristo. Ele entendeu isso. Mas quando ele morresse, ele sabia que ia receber tudo de Cristo. Né? É interessante. Em outras palavras, Paulo descobriu que por meio dos sofrimentos teve uma nova experiência com o Senhor. Qualidades que faltavam na sua vida, Deus lhe deu pelas dificuldades. Aquilo que precisava ser moldado, ser renovado, ser modificado, Deus deu a Paulo através das dificuldades que ele passou. Então, essas são uma das bênçãos, 3 das bênçãos citadas aqui dentro desse texto que nós já lemos. Então, uma escolha difícil Paulo teve, né? Quando ele escreveu isso aí, entre o verso 21 e 26. Olha só, Paulo estava pensativo e ele ficava pensando, viver ou morrer, viver ou morrer. Morrer para mim é melhor que eu vou estar com Cristo, mas eu preciso viver para ajudar os meus irmãos, para pregar o Evangelho para a salvação. Então ele ficou nesse aparente dilema, vamos dizer assim, né? Então uma escolha difícil, morrer ou viver. Paulo não sabia, né? Na verdade, o que ele iria escolher até aquele ponto ali. Então morrer quer dizer que vai entrar imediatamente na presença de Jesus. Viver quer dizer que pode trazer muitos frutos para Cristo. Enquanto Paulo estava nesse mundo, ele era útil. Ele vai dizer isso no verso 24, quando ele diz assim, por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Então Paulo dizia assim, por causa de vocês, meus irmãos, né? Eu quero, eu desejo ficar mais um tempo com vida aqui, por amor de vocês. Foi uma escolha muito difícil que Paulo fez, né? Mas ele fez a escolha, graças a Deus. Paulo preferia morrer até mesmo, né? Podia até morrer. Ele confessa que o seu desejo de partir e estar com Cristo, o que era incomparavelmente melhor, no verso de número 23. Aqui tem uma exposição simples da doutrina da morte. Paulo sabia, eu morro. Acabou o sofrimento e a glória chegou, estou diante de Cristo. Receber tudo que Cristo tem para me dar. Lá no céu estou tranquilo, não tem mais morte, não vai ter sofrimento, não tem dor, não tem mais nada, não tem prisão. Então, para mim, o melhor é isso. Melhor é isso. Né? Mas Paulo pensava
os seus irmãos também. A natureza da morte do crente é partir, né? Provavelmente essa é uma figura de acompanhamento. Paulo, fazedor de tendas, usa a linguagem de sua profissão. Morte para o crente é o fim de uma vida transitória com o povo de Israel no deserto. Passaram 40 anos no deserto, mas chegou o fim. Chegou o fim. Entraram onde? Na terra prometida. Né? O desejo deles chegou até ali. Andando num lugar fixo, sempre levantando tendas. Era a vida de Paulo, né? E essa vida em tendas é trocar por uma casa feita por mão eterna do céu. Paulo entendeu isso. Eu sou fazedor de tenda, faço aqui, faço ali, faço aqui, faço ali, enquanto eu vivo. Mas se eu morrer, eu vou viver numa casa preparada por Jesus. Jesus disse, olha, se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Então Paulo sabe que a casa está pronta, né? As mansões celestiais estão prontas, aguardando, né? Todo aquele que fizer a vontade de Deus e permanecer firme até a volta de Cristo. Paulo entendeu isso e nos deixou esse grande exemplo. Então, morrer é trocar a vida de acampamento pela vida do lar, com Cristo eternamente e não mais transitória. A bênção da morte do crente é passar a viver com Cristo. Há muitas coisas que não sabemos da vida futura, mas uma é certa: os crentes mortos estão com Cristo. Glórias a Deus por isso, né? Para Paulo, a morte é, olha só, incomparavelmente melhor. Para o crente que morre, é bem melhor porque está com Cristo, mas para os parentes a perda é grande. Os parentes vão ficar chorando, mas o crente está no braço do Senhor. E ele sabe que isso é muito melhor. Por isso é natural o luto por parentes e amigos que morrem. Como Paulo comenta nessa mesma carta, quando ele fala assim, né, é tristeza sobre tristeza. A perda é para quem fica, mas para a pessoa que morre é lucro, é ganho. E Paulo falou isso, né? Para mim, o viver é Cristo. O morrer é ganho, morrer é lucro. Então, queridos, essa lição nos traz muitos ensinamentos. Compare, faz uma comparação dos dias que nós estamos vivendo com os momentos que Paulo passou na prisão. Estamos diante da pandemia, onde todo mundo reclama de tudo. E Paulo estava na prisão, cantando, alegrando, regozijando e dizendo assim, essa prisão foi necessária para que o Evangelho de Deus, o Evangelho fosse pregado, né, por mim a essa guarda aqui. Então aproveite o momento que Deus está te dando, né, para pregar o Evangelho do Senhor. Concluindo essa lição de hoje, pequena, mas muito importante. Nessa passagem, Paulo nos dá uma palavra de testemunho em 3 tempos: passado, presente e futuro. Né? Paulo nos dá essa palavra de testemunho nesses três tempos aí. Primeiro, no passado, seus sofrimentos que foram usados, Paulo vai dizer, para o progresso do Evangelho. Está aí no verso de número 2 até o 14. É bom notar isso, irmão. Tudo que tem acontecido conosco, ou está acontecendo, está sob a soberana vontade de Deus. Porque aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Então, esse tempo que nós estamos passando faz parte do plano traçado por Deus para a nossa vida. Tudo está no controle de Deus. Sustenta o universo, né? As pressões da vida estão nas mãos do oleiro, que também é o nosso Pai. E aí Jó, né,
lá no Jó, capítulo 23, verso de número 10, ele pôde dizer assim, né? Ele pôde dizer, e nós também podemos dizer como Jó, ele sabe o meu caminho, se ele me provasse, sairia eu como o ouro. Se você está sendo provado, precisa ter convicção de que nessa provação, né, quando chegar no final, você vai ser uma joia muito preciosa. E Jó viu como o ouro, né, quando ele fala nesse verso de número 10 do capítulo 23. Então Paulo traz isso para o passado, tá? Lá no passado ele entendia que era para o progresso do Evangelho. No presente, naquele atual ali, né, nas suas circunstâncias, aí no verso de número 15 a 18, Paulo estava entre amigos e colegas invejosos. O que é importante para Paulo é que Deus muda os eventos. Ele vai dizer isso para o progresso do Evangelho. Isso lhe basta. Cristo está sendo proclamado. Glórias a Deus por isso. Isso não importa a forma como seja. Importa sim que eu vou me alegrar porque o Evangelho, Cristo está sendo proclamado aí, glórias a Deus. Mas ele também olhava para o futuro, no verso de número 19 a 26, quando ele fala do seu dilema, né? Paulo não sabe o que futuro tem para ele, nem o que deve desejar, morrer ou viver. Mas uma coisa é certa, seu futuro está na mão do Senhor. O que importa é que Cristo seja glorificado na sua vida. Isso que é interessante para nós. Morrer ou viver, viver ou morrer. Temos a convicção que se partirmos hoje, nós estamos com Cristo Jesus. Glórias a Deus por isso, né? Então, eu queria dizer aqui para os irmãos, encerrando, né, essa lição de hoje. Queria propor para você aí, que é aluno da escola dominical, que está assistindo essa live aí, né? Você pode dizer assim, ó, eu também percebo Deus agindo na minha vida. Quando? Quando você percebe que Deus está agindo na sua vida? De repente você declara isso. Eu percebo que Deus está agindo na minha vida. Mas quando acontece isso? Quando você percebe isso? Quando você pode declarar isso? Né? Que Deus nos abençoe. Que Deus nos encoraje a cada dia a viver esse Evangelho, a pregar esse Evangelho, independente da circunstância. Temos a convicção que Deus vai estar conosco. Que o que tem preparado é muito melhor. E aquele que começou a obra, ele vai terminar em nome de Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe. Então, irmãos, temos que viver alegre no lugar em que nós estamos. No momento em que nós estamos vivendo. Dê um sorriso, né? Dê um sorriso, se regozije, alegre-se em Cristo Jesus, porque Cristo está conosco. Amém? Deus nos abençoe. Robert. Graças a Deus, né? Mais uma lição, mais uma escola bíblica dominical, mais uma oportunidade de aprendizado. Mas nós estamos chegando ao final da escola bíblica dominical e para nós encerrarmos, nós vamos estar cantando salmos e hinos número 233.
Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Glória a Deus. Vamos estar orando para a gente já encerrarmos a nossa escola bíblica dominical. Senhor, nós agradecemos ao Senhor por mais essa oportunidade. Estarmos aqui, ouvindo a Tua palavra, tendo a oportunidade de aprender um pouco mais de Ti. Pai, toma nossas vidas nas Tuas mãos e tenha misericórdia de nós, Pai. Porque nós sabemos que nós somos falhos, ó Deus, e carecemos das Tuas misericórdias. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que abençoe assim, ó Deus, as nossas vidas, a nossa casa, a nossa igreja, a nossa liderança. Toma nas Tuas mãos, Senhor, cada um dos membros da nossa igreja, da nossa congregação ali, cada congregado, seja com cada um de nós, Deus. Assim oramos ao Senhor, te agradecemos em nome de Jesus. Amém, e amém. Irmãos, aqui nós estamos encerrando, tá? Mas daqui a pouquinho espero te encontrar na igreja, para que nós possamos estar juntos ali, louvando e agradecendo o nome do Senhor com o nosso culto de louvor e adoração às 19 horas.